Olá pessoal, estamos chegando ao final da jornada do processo do conhecimento. Na sequência vocês também terão com a professora Estela a parte recursal. Mas pessoal, se a gente for pensar o processo, ele tem qual objetivo? Reparar um dano material, através de um rito previamente estabelecido. Então o processo ele tem na realidade 3 etapas. O que vocês conversaram, a gente conversou aqui em conjunto, foi a fase do conhecimento, que é a primeira etapa. Depois existe a fase recursal, que é a fase dos recursos, de acordo com o princípio do contraditório e ampla defesa. E aí depois que acaba a fase recursal, vocês viram com a professora Estela, entra a fase de execução e cumprimento de sentença. Então existe uma hierarquia sequencial no processo, isso é o devido processo legal. Então para a gente finalizar aqui a parte realmente do conhecimento, vamos conversar sobre os requisitos da petição inicial, que eu falei agora há pouquinho no vídeo do fluxograma, para você que está assistindo na sequência, e também sobre os tipos de sentença, que são possíveis durante um processo. Em relação aos elementos da petição, pessoal, é lógico que a petição, obrigatoriamente, ela precisa de alguns itens. Por exemplo, precisa ter as partes, quem é o autor, quem é o réu. Precisa ser demonstrado a causa de pedir. A causa de pedir, pessoal, é basicamente qual foi o direito material lesado. E também ali na petição inicial precisa ser demonstrado os pedidos, porque é para isso que serve a petição inicial, para pedir algo. E aí existem dois tipos de pedidos, o pedido mediato e o pedido imediato. Quando eu penso o pedido mediato, é uma coisa futura. Por que você pede? Que no futuro, no transcurso deste processo, a reparação seja feita. Agora, quando eu falo o pedido imediato é que este tribunal acolha este pedido. Agora, existe também outro pedido imediato aqui, que são as tutelas antecipadas de urgência. Então, as tutelas antecipadas, elas solicitam o quê? Que o pedido seja concedido de forma antecipada ao resultado do processo. Por quê? Porque existe o perigo da demora e o fumus boniuris, e a fumaça do bom direito. Seguindo aqui, pessoal, de acordo com o Código de Processo, quais são os itens obrigatórios numa petição inicial? Então nós temos aqui um rol, que o próprio 319 do Código de Processo Civil traz para vocês. Então é obrigatoriamente necessário indicar qual é o juízo que essa petição deve ser dirigida, deve demonstrar corretamente a identificação das partes. Ah, mas professor, identificar os documentos ou localização de moradia de um determinado réu tornaria inviável para o autor. Aí, em alguns casos, é possível que o próprio Estado identifique essas informações. Identificação, da causa de pedir, tanto os fatos quanto os fundamentos jurídicos. Identificar quais são os pedidos e suas especificações, sejam mediatos ou imediatos. Indicação do valor da causa, como a gente já aprendeu nesses tópicos conversados, como que deve ser feito o valor da causa específico. Lembrando que alimentos, calcule-se 12 parcelas do valor pedido. Indicação das provas que irão basear a verdade dos fatos. Lembrando que quais são os meios de provas possíveis do processo, nós já conversamos nos tópicos. E a opção do autor, pela realização ou não da audiência de conciliação ou mediação. Então, obrigatoriamente, o autor precisa demonstrar se pretende ou não realizar a audiência de conciliação ou mediação. Professor, todo processo que chegar, toda petição inicial que chega nas mãos do juiz, obrigatoriamente precisa ser iniciado? E aí vem uma diferenciação do nosso ordenamento jurídico. A resposta é não. Ah, professor, mas e o direito livre acesso à justiça? Sim, ele existe. Justiça gratuita, todos podem iniciar uma ação. Só que, obrigatoriamente, a petição inicial precisa demonstrar quais foram os direitos materiais lesados, tem que existir um interesse processual, uma legitimidade de quem está propondo, e deve ser obrigatoriamente demonstrado qual é o meio processual pretendido para reparar aquele dano. Isso é a primazia do julgamento de mérito. Primaz porque vem de primeiro. O juiz não está falando que o seu pedido está certo ou está errado. Ele está falando se a sua petição tem fundamento legal para iniciar o processo ou não. Tendo identificado que tem esse fundamento legal, o processo vai ser iniciado. E uma vez iniciado, o processo ele vai seguir até a fase de sentença. Bom, pessoal, só para a gente finalizar realmente, porque esse tópico é o para finalizar, que eu comentei com vocês sobre a audiência de conciliação e mediação, eu trago uma curiosidade para vocês. Por exemplo, ocorreu, tivemos uma audiência de conciliação e mediação.
e essa audiência ela foi frutífera. Perfeito, agora aquilo que foi realmente pacificado entre as partes ali na autocomposição da audiência vai para a homologação judicial, que tem força de sentença. Agora, pode acontecer das partes não chegarem num acordo na audiência? Pode. E aí, agora segue para a fase de contestação. Ou pode ser que as partes solicitem um reagendamento da audiência. É possível um reagendamento. Então, ó, o 334 do Código de Processo Civil, artigo, no parágrafo 2º, fala o quê? Poderá haver mais de uma sessão destinada à conciliação e à mediação. Só que tem um lapso temporal ali, que não pode exceder a 2 meses da data da realização da primeira sessão. E quando é extinto o processo, se for extinto o processo, agora para a gente finalizar mesmo, tá? A gente já está chegando na extinção do processo, que é a final do devido processo legal, né? A parte final da fase do conhecimento. Quando é extinto um processo, o juiz precisa proferir uma decisão, uma sentença, seja terminativa ou seja definitiva. Mas qual que é a diferença de uma sentença terminativa e uma sentença definitiva? Quando eu termino algo, uma sentença terminativa é quando o juiz extingue o processo sem resolução de mérito. Professor, é muito difícil, eu nunca tinha ouvido falar isso. O que é mérito? Quando eu falo mérito, o juiz, quando ele extingue o processo sem resolver o mérito, ele não está afirmando que o pedido está correto ou está errado. Ele extingue apenas porque existe um vício ou um problema que inviabiliza a resolução real daquele processo. Isso é uma sentença terminativa, quando o processo é extinto sem uma resolução ao pedido inicial. Já uma sentença definitiva é quando o juiz, baseado nas fontes do direito, ele profere uma sentença com uma sentença afirmativa ou negativa àquilo que foi pedido na petição inicial. Por isso que é uma sentença definitiva, porque ele define a resolução da situação, diferente da sentença terminativa. O juiz, ele não vai resolver o mérito, então uma sentença vai ser apenas terminativa quando houver indeferimento da petição inicial. Então, no pré-questionamento de mérito, ele observou que não tinha mérito para continuar, indefere, perfeito, é uma sentença terminativa. Quando o processo ficar parado durante mais de um ano, porque as partes foram inertes, ou seja, não movimentaram o processo, ou por negligência das partes no transcurso do processo, o juiz ele vai indeferir o processo, gerando uma sentença terminativa. Então ele não vai resolver o processo, ele vai falar o quê? Extingue o processo porque as partes estão sendo inertes ou negligentes por mais de um ano. Ponto. Ou então, por não promover atos e diligências que incumbem ao autor por exemplo, o autor abandonar a causa por mais de 30 dias. Se o autor, que é o maior interessado, e ele não estiver participando dos atos, não estiver respondendo o Estado juiz, não tem por que o Estado juiz gastar o movimento do processo, se nem o próprio autor está preocupado com as etapas processuais. Ou então, quando o juiz verificar a ausência de pressupostos processuais, exemplificando. Professor, seguindo aqui, tem mais situações que o juiz pode extinguir o processo sem resolver o mérito? Tem. Quando ele observar e reconhecer o que? A perempção. Então a perempção acontece quando o autor abandona o processo, perdendo o direito de promover novas demandas. Litispendência significa quando já há outra demanda com a mesma causa de pedir sendo tramitada. Então, por exemplo, eu entrei com uma ação contra a pessoa A, mas está demorando muito o processo. Então, ao invés de eu aguardar aquele processo correr, eu decido começar um novo processo com a mesma causa de pedir contra a mesma pessoa. Então, isso é litispendência. Quando já existe um processo sobre aquela temática com os mesmos polos ativo e passivo correndo, você quer entrar de novo? Não vai seguir. E por fim, coisa julgada. Coisa julgada é quando você já entrou com a ação por causa daquele motivo. Então, lembra aquele acidente de trânsito? Já entraram com a ação por causa daquela colisão, o juiz já proferiu uma sentença. Não gostei da sentença não. Eu entro com uma nova ação judicial na primeira instância? Não, vai para recursos em segunda, terceira instância. Agora, se a última instância proferiu uma decisão que você não concorda,
Você vai começar o processo do zero? Não, porque a coisa já foi julgada. Então, o juiz ele vai extinguir o processo sem resolver nada. Por quê? Porque ele vai alegar que a coisa já foi julgada. Então, ele não vai falar se está certo ou está errado o seu pedido. Também, pessoal, o juiz não vai resolver o mérito e aí ele vai fazer uma sentença terminativa quando o juiz verificar a ausência das condições da ação. Então, por exemplo, a pessoa ela não poderia estar no polo ativo e ela propõe a ação em nome de outro. Não, extingue, por quê? Porque para propor a ação, ela tem que ter a legitimidade processual, ou então a legitimidade e o interesse processual, para ficar mais completo, né? Conforme a gente conversou agora há pouco. Ou então quando o juiz homologar a desistência da ação, que aí tem que ser aceito pelas partes. Professor, quando que a sentença é definitiva? A sentença é definitiva quando o juiz profere uma decisão final, uma sentença final. E aí, cuidado, o juiz ele pode extinguir uma sentença, e aí vai ser definitiva, se ele observar que houve a prescrição ou a decadência do direito. Vocês, lá na parte de direito civil, aprenderam, opa, quase caiu tudo aqui, aprenderam um pouquinho sobre, vai cair na prova provavelmente, quase caiu aqui, vai cair na prova. Aprenderam sobre prescrição e decadência. E aí, apesar de parecer a mesma coisa, prescrição e decadência, pessoal, vem da questão de prazo para entrar com a ação. Digamos o seguinte, eu tenho um restaurante e uma pessoa foi lá no meu restaurante e comeu no meu restaurante. Artigo 205, 6 e 7, 205, 206, 207 do Código Civil. Ele foi lá no meu restaurante, comeu no meu restaurante e foi embora sem pagar. Qual que é o prazo prescricional a partir da lesão, que foi o não pagamento, que eu tenho para acionar a justiça para fazer uma ação de cobrança? Os artigos 205 a 207 falam que, em regra, a prescrição acontece em 10 anos depois da lesão. No caso de alimentos, é uma exceção, que é 1 ano. Eu entro com uma ação daqui 1 ano e 1 mês. O juiz de ofício, ele observa que eu estou entrando com uma ação pedindo o pagamento de uma cobrança de um restaurante contra um cliente, e essa dívida aconteceu, essa lesão ao direito material do restaurante aconteceu há mais de 1 ano. Então já prescreveu, perdeu o prazo. Então o que o juiz faz? Ele indefere essa petição inicial, resolvendo o mérito. O que ele fala? A minha sentença é extinguir este processo. Por quê? Porque o direito está prescrito. Professor, vamos lá, só para a gente recapitular, qual que é a diferença de prescrição e decadência? A prescrição, ela nasce, o direito prescricional, os prazos prescricionais, eles nascem a partir da data da lesão. Então precisa ter um conflito, um litígio. Já os prazos decadenciais, eles nascem dos próprios atos constitutivos. Então, por exemplo, a questão do direito do consumidor. A partir da data que você recebe o produto que você comprou pela internet, você tem um prazo específico para o direito a arrependimento. Ótimo, isso é decadencial. Não necessariamente você tem a lesão, mas é um direito seu desde a origem. Não é necessário uma lesão ao seu direito para você poder se arrepender da compra. Não, já estava previsto que no momento do recebimento, você, independente de qualquer coisa, pode se arrepender. É só um exemplo, gente. Aqui, vocês se aprofundarão ou se aprofundaram mais lá em direito civil. Também é possível fazer uma sentença definitiva quando o juiz reconhecer o procedimento, o pedido do procedimento, ele observar a transação, ou seja, as partes fizeram concessões e chegaram a um acordo, ou então as partes renunciaram aos seus direitos. Pessoal, espero que a jornada de vocês no processo civil conhecimento tenha sido muito proveitosa. Eu aguardo vocês nos dias 15 e dia 22, presencial ou online, na aula simultânea. E nessas aulas presenciais e simultâneas, nós iremos conversar muito, mas aí vai ser uma relação mais questionários. Então eu vou trazer exercícios para vocês e a gente vai conseguir realmente resolver questões de concurso e aplicar eles dentro dessa temática de parte teórica que nós vimos aqui. Pessoal, espero estar com vocês até o dia 24, que lá no dia 24 vocês leiam as terminologias e lembrem de mim, e que a sua aprovação esteja garantida. Sucesso, até mais!